Tem gente que muda da água para o vinho, só que no mau sentido. Um outro dia eu li uma frase que é parecida com essa e que dá o significado mais correto, que seria: tem gente que muda da água para o lixo. Eu achei muito engraçada essa frase e me lembrou de algumas pessoas que eu tive o desprazer de conhecer, né? Pessoas que se diziam amigos e que todo mundo tem esse tipo de pessoa na sua vida em algum momento. E só que essas pessoas, elas me mostraram que existem amigos que a gente acha que é de confiança, mas que não são. Trata-se de pessoas que mudam para pior, né? Ou talvez até aquelas pessoas já eram pessoas que não eram confiáveis e só estavam fingindo ou fingindo muito bem, ou tentando ser algo que não são, né? Negando a sua essência de mau caráter. E então, a partir dessa minha leitura dessa frase, eu me lembrei de pessoas que me ensinaram, né? Que me deram grandes pesos e prejuízos emocionais e até financeiros também, e que foram pessoas que enganariam qualquer um. Tem pessoas que têm o dom, o poder de enganar, de mentir, de manipular, são manipuladoras. E olha que eu sou uma pessoa bem criteriosa, né? Eu costumo analisar bastante quem eu deixo entrar na minha vida e cada vez mais eu me torno melhor nesse ponto. Mas mesmo assim, existiram pessoas que conseguiram me enganar, né? E é esse o alerta que eu quero dar aqui hoje. Por quê? Porque essas pessoas que me enganaram, né, que me manipularam e que eu me deixei ser enganado por elas, porque essas pessoas não eram aquele tipo clássico, né, do vilão, fácil de perceber que é uma pessoa manipuladora, que engana, né, que tem, já chega e já tem aquela energia ruim. Não é desse tipo de pessoa que eu tô falando. E foi aí que eu me ferrei, né? Porque esse tipinho mais fácil, esse eu consigo detectar de longe, né? Agora, o que aconteceu comigo, a minha experiência, foi com pessoas que se disseram, foram meus amigos por décadas, às vezes amigos de infância, sabe? E essas pessoas, elas não eram amigas só de falar, de momentos bons e tal, né? Eram pessoas que me ajudaram também, e que eu ajudei bastante, era mútuo, né? Era algo que era um relacionamento onde existia uma reciprocidade muito grande, né? Inclusive em momentos que, sabe quando você está sozinho numa situação, fundo do poço, não tem ninguém para te ajudar, né? E aí aparece aquela pessoa iluminada por Deus. A gente pensa assim, nossa, foi Deus que te mandou aqui, né? Às vezes está numa situação ali. Já teve situação, por exemplo, que aconteceu comigo, de eu estar na rua, não ter onde morar, não ter onde ficar, onde passar a noite. E uma pessoa assim, que depois me traiu, me ajudar, de não me deixar passar uma noite na rua. Então, olha o nível que eu tô falando. Tô falando aqui de um negócio que enganaria qualquer um, né? E para mostrar que as pessoas podem sim mudar para pior, né? Elas podem mudar para pior, infelizmente. Mas eu não sabia disso, eu não tinha essa noção. Então, esse exemplo que eu dei de estar na rua, e sim, eu já estive na rua. E ou recebi ajuda, né? E em outros momentos também de grande dificuldade. E pessoas que não foi uma vez só. Por exemplo, essa pessoa que me ajudou quando eu estava na rua, né? Já era meu amigo e tal. Amigo, né? Mas houveram outras situações depois e também anteriores a essa, onde essa pessoa me ajudou muito, né? Você tá lá, ferrado, e a pessoa aparece do nada. Às vezes você tá um ano sem ver a pessoa, meses, e parece que a pessoa fala, opa, fulano tá precisando de mim. Aquela energia, né, que bate. E aí
não tem como você não correlacionar isso a uma espécie de, pô, é milagre, cara. Pô, foi Deus que mandou essa pessoa aqui para me ajudar. Se não fosse essa pessoa hoje, eu estaria bem lascado, assim. E aí você vai criando uma confiança, óbvio, né? E aí você retribui também, né? Então, digamos que esse exemplo que eu tô dando, não posso dar mais detalhes sobre a situação, talvez um dia eu possa, acredito que sim. Mas foi virando algo gigante, foi virando uma irmandade, né? Considerando irmão mesmo. E a gente foi construindo com o tempo uma amizade bonita, recíproca, né? Onde os dois sabiam quando o outro não estava legal, estava com algum problema, precisava resolver alguma coisa, precisava de ajuda, suporte. E era bonito, cara, foi bonito, criei carinho pela pessoa, tratei como irmão, né? E não foi uma pessoa só, mas estou usando esse porque é um exemplo realmente muito forte. E aí você trata a pessoa como irmão, tem ali uma amizade de décadas, como eu falei, e você começa a considerar aquela pessoa como alguém que você pode contar. Fulano eu posso contar. Fulano, na hora que ele precisar, cara, eu tô aqui, pro que der e vier, né? Legal. E é aí que mora o grande perigo. Foi aí que eu me fudi. E aí, ao passar do tempo, você nutre uma amizade assim. Ninguém tá ileso, né, de passar por isso, por mais esperto que seja, por mais analítico que seja, criterioso. Você vai nutrindo isso. Na vida a gente precisa construir amizades, né, ter pessoas que a gente pode confiar. Mas um recado: não confie 100% em ninguém, porque todo ser humano, ele pode errar. Estamos aqui para errar e para acertar, né? E ele pode errar de diversas maneiras. Ele pode errar tentando acertar, ele pode errar agindo, sendo guiado ali pelo teu ego, né? E a partir daí pode querer passar em cima de você ou de alguém rumo ao teu objetivo final, né? As pessoas podem mudar, né, de acordo com as circunstâncias ali da vida, que a vida vai impondo para ela. E em situações difíceis, sim, aquela pessoa que foi teu irmão pode puxar o seu tapete, te passar a perna. O que aconteceu comigo. E aí depois de um tempo, olha só, depois de décadas de amizade, né, de irmandade, considerava uma pessoa da família, ajudei a pessoa, ajudei a família da pessoa de uma maneira que ninguém faria e que eu só faria por alguém da minha família. Sabe? Então, ou seja, era uma pessoa que tinha um peso na minha vida enorme. Uma pessoa que eu amava, que eu queria que andasse comigo. E para eu poder me dispor a cuidar da família da pessoa, emprestando até dinheiro, cara, eu não faço isso, né? Mas assim, uma situação de emergência e tal. Mas assim, hoje é ninguém, hoje é nunca mais, entendeu? A gente vai ficando vacinado, né? Mas assim, todo mundo erra, né? Gente, a partir do momento que você está na sociedade, que é regida aí pelo capital financeiro, você está suscetível a perder dinheiro em algum momento por um motivo ou por outro, né? Seja por questão de inadimplência ou de confiar em alguém, que é uma coisa que eu não faço mais, por exemplo, há muito tempo. A partir dessas experiências que eu tive, né? Eu vi que realmente não dá para confiar em ninguém. E esse amigo, um tempo depois, logo depois de eu ajudá-lo, ajudar a família em situações muito delicadas, que eu não posso entrar em detalhes, mas coisas que ninguém faria por eles, nem eles fariam por eles, entende? Tem coisas que é só a gente que faz, né? E que ele também nunca faria por mim, mas eu fui além, talvez, mesmo tendo um histórico positivo, eu fui além do que deveria. A gente tem que saber qual o limite de ajuda também, né? Senão a gente se ferra, entrega demais, não recebe nada ou até se ferra depois. E essa pessoa teve
teve coragem de, após receber uma grande ajuda, que ela poderia ter aproveitado e que a família poderia ter aproveitado, se essa pessoa fosse digna, né? Digna da minha amizade, digna de caráter, né? Se fosse alguém que vale a pena, alguém que agrega para o planeta, né? Para o mundo, para a humanidade. Mas como não era, essa pessoa teve a falta total de consideração por tudo que eu já havia feito, né? Também por tudo que fez, cara, por mim, por toda a nossa troca histórica de amizade, de momentos bons e ruins, e tá ali. A pessoa teve coragem de me causar um grande prejuízo financeiro e emocional, talvez no meu pior momento da vida. Ou no pior não, mas que eu tive alguns, mas num dos 3 piores momentos da minha vida, assim, com certeza. E que foi difícil se reerguer depois desse momento, assim. Levou um tempo, levou um bom tempo. E por causa dessa pessoa, a minha vida ficou atrasada aí, cara, mais de um ano e meio, assim. Então foi um atraso imenso, gigantesco, tanto na área emocional quanto na área financeira também. Fui bem afetado nessa parte também. E assim, e é o engraçado, né? Quando envolve algumas coisas como dinheiro, por exemplo, é engraçado como as pessoas somem, né? E desaparecem. E não foi com uma pessoa só. Nessa mesma época, houveram outras 2 pessoas que também eram confiáveis, né? Eu devia ter tido um olhar melhor, um olho melhor, mais esperto para os sinais que essas pessoas davam, porque elas davam sinais, mas eu não percebia. Era meio difícil mesmo, né? O manipulador, às vezes, ele acredita tanto na verdade que ele tem ali naquele momento para te passar, para falar, que você também acredita, porque para ele é verdade naquele momento, mas não quer dizer que amanhã aquilo não possa mudar e ele vai descartar aquilo e cometer uma ação muito ruim, né? Que prejudica alguém. Então vieram 3 pessoas, amigas, que no mesmo momento, e eu não peço ajuda para ninguém, mas nesse momento eu tive que cobrar de algumas pessoas, não só dinheiro, mas também outras coisas. E, cara, eles nem me responderam, até hoje. Até hoje, eles sumiram do mapa. Eles estavam cagando pro que estava acontecendo comigo, pro que aconteceu comigo. Eles não estavam nem aí. E olha que passaram por momentos tão difíceis onde eu estive presente, e eu me faço presente quando eu gosto, quando é amigo, às vezes até não sendo, né? Nesse momento todo mundo sumiu. Todo mundo sumiu. Desapareceu do mapa. E pouco tempo antes estavam totalmente presentes, ativos, mesmo distantes, né? Em outros lugares, do outro lado do mundo, em outro estado, enfim, outra cidade. Mas sempre em contato, chamadas de horas, de vídeo, de áudio. Mas na hora, no pior momento, não tinha ninguém. E aí eu tive que me virar e passar aí 1 ano e meio da minha vida tendo que correr atrás de um prejuízo emocional e financeiro por causa de 3 vermes. E aí, a pergunta agora é: será que vale a pena você perder 1 ano e meio da sua vida, ou parte desse 1 ano e meio da sua vida, porque eu fiz outras coisas também e vivi bons momentos com pessoas dignas, mas perder esse tempo, 1 ano e meio da sua vida, com pessoas, com vermes, né? Correndo atrás de um prejuízo que pessoas idiotas te deram porque você deixou, porque você foi trouxa.
E não foi só 1 ano e meio, na verdade, porque quando se trata de uma amizade de décadas, ou de muito tempo, a verdade você perdeu foi décadas, né? Sei lá, 10 anos, 15 anos, 5 anos, 20, 30, seja o que for. Mas esse foi o tempo que você perdeu. É difícil isso, é foda isso, cara, porque você achar que você tem um amigo e não ter, e no final descobrir que você não tem, é uma sensação muito estranha. Você fala, caramba, eu vivi numa ilusão, eu vivi uma mentira. Eu já sentei e comi na mesma mesa dessa pessoa, às vezes até já dormiu na mesma cama. E hoje essa pessoa é um estranho para mim. Se eu soubesse quem essa pessoa era, eu jamais teria sentado para comer com essa pessoa. Jamais teria sentado para conversar com essa pessoa. Qual que foi o objetivo disso? Por que que eu vivi isso? Hoje eu vejo essa resposta para essa minha pergunta. O único propósito disso, o único motivo que justifica isso é que eu tinha que aprender, porque fora isso, acho que não tem um outro benefício, né? Porque você viveu uma mentira, é que nem uma pessoa que tá, sei lá, casada com uma pessoa há 20 anos e no final descobre que a pessoa é um imbecil. Fala, caramba, eu joguei 20 anos no lixo, tive, sei lá, um filho com essa pessoa. Vou ter que carregar agora o filho não é um fardo, mas ter que carregar esse vínculo tóxico pro resto da vida. E vivi uma ilusão, fui enganado, é muito ruim se sentir enganado, né? Mas tudo isso para dizer que fique esperto. Tem muita gente querendo se aproveitar de você. Às vezes a gente acha que não tem interesse, que não tem como essa pessoa me prejudicar. E tem, e muito. Às vezes a pessoa fica ali alimentando uma falsa amizade por um tempo, fazendo coisas boas e tal, te servindo, planejando já um golpe gigantesco final, sabe? Então, todo cuidado é pouco, né? Tem que vigiar. E para finalizar, em contrapartida, a gente viver sempre desconfiado, né? Com o pé atrás com todo mundo, achar que não posso confiar em ninguém. Sim, tem essa consciência, mas por outro lado, você se envenena, né? Se você viver com esse senso aí de desconfiança o tempo inteiro de todo mundo, porque todo mundo quer te passar a perna, né? Então é mais você manter a calma, ter paciência, paz total interior, ser receptivo às pessoas, ajudar quem você pode desde que aquilo não te prejudique de maneira nenhuma e onde você não tenha que colocar nada na mão da pessoa que você possa ficar sem aquilo depois, né? Se colocar na mão de alguém é muito ruim. Por exemplo, emprestar dinheiro, alguma coisa assim, seria um bom exemplo. Se você empresta dinheiro para alguém, a partir de agora você depende daquela pessoa querer ter boa vontade de te pagar e ser honesta de te pagar. Você está na mão dela, né? Então não se colocar na mão é uma boa estratégia. Exemplo aqui, a pessoa te pede dinheiro, beleza, ofereça um trabalho, né? Se a pessoa estiver bem intencionada, provavelmente ela vai querer. Tipo, cara, eu tenho um lote aqui para você limpar. Você está precisando comer, né? Sei lá, alguma coisa assim, no mercado e tal. Beleza, eu te pago 100 conto aí para você limpar tal metragem. E aí, no final você recebe o dinheiro, vai lá e... Cara, quase que 100% vai meter o pé e falar, não, né, não dá, tenho médico, tô gripado. Entendeu? É assim que pega malandro, né? A gente tem que saber pegar malandro. E aí fica praticamente impossível você ser enganado. Eu não tô falando, eu dei o exemplo aqui de dinheiro, mas pode ser uma questão emocional também, né? Pode ser até pior que a questão do dinheiro. Então é saber disso, ser precavido, mas ao mesmo tempo manter a esperança no coração de que
tem pessoas que até o final da nossa vida elas vão continuar sendo nossas amigas, amigos fiéis, né, que a gente sempre pode contar. Claro, eles podem mudar e a gente não sabe quem é que pode mudar, da água para o lixo, a gente não sabe, mas no final a gente vai poder olhar para trás e falar, cara, fulano, ou esse cara nunca deu uma mancada a ponto de colocar nossa amizade em risco, né? Nunca me prejudicou. A pessoa pode errar, né? Todo mundo erra, a gente erra com todo mundo, né? Mas a ponto de perder uma amizade, né? Mas assim, também azar de quem perdeu a minha amizade, porque eu sou um bom amigo. E, reforçando, ninguém está acima de qualquer suspeita, né? Pode ser que seja seu amigo hoje, mas amanhã não seja mais. Ele pode ter interesses próprios e precisar passar por cima de você, tá bom? Então é isso, vamos ficar mais espertos. Estou falando isso para evitar que aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo a partir da minha experiência de vida. Eu era uma pessoa que idolatrava alguns amigos, mas hoje eu sei que eu não posso fazer isso com ninguém. Então é isso, para quem está chegando agora, seja bem-vindo, tenha um excelente dia, uma excelente semana.